Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Jornada Empreendedora da Unicamp, a edição aqui de Campinas. Sejam todos muito bem-vindos. Mandem mensagem aí no chat, por favor, para a gente ir conversando. Meu nome é Leonardo Scramin, eu sou analista de comunicação na Inova Unicamp e vou estar aqui junto com vocês na tarde de hoje, esperando o pessoal chegar para a gente já começar. A palestra de hoje, gente, tem como tema mentalidade empreendedora. Ela é a terceira palestra da Jornada Empreendedora da Unicamp aqui de Campinas e é a penúltima palestra. Então, semana que vem a gente tem ainda uma última palestra. Participem. Semana passada a participação foi muito legal. Então, participem da palestra de hoje também. A Jornada Empreendedora da Unicamp é uma realização da Agência de Inovação da Unicamp, a Inova Unicamp, junto com a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que está completando 60 anos neste ano. A gente conta com o apoio da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp, a Encamp, do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp e do Sebrae. Como que a gente pode conversar e interagir aqui hoje no Zoom? Durante a apresentação, eu peço que vocês façam comentários no chat. Os comentários mandem todos lá. Vamos tentar concentrar as dúvidas no Questions and Answers, que é uma ferramenta que aparece embaixo da tela de vocês, para que a gente consiga facilitar a organização tanto minha quanto da Sofia Miranda, que também está aqui apoiando, quanto do Robson Moreira, o nosso palestrante de hoje. No final da programação, a gente vai ter um momento dedicado para tirar as dúvidas, um espaço de perguntas e respostas. Então, concentrem os comentários no chat e as perguntas e as dúvidas no Questions and Answers para facilitar mais a nossa comunicação hoje. A programação de hoje, eu sou Leonardo Scramin, analista de comunicação aqui da Inova Unicamp. A palestra de hoje tem como tema Mentalidade Empreendedora e vai ser com o Robson Moreira, que é analista de negócios no Sebrae São Paulo, que está aqui com a gente para a palestra de hoje. E logo depois da palestra dele, a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas para vocês tirarem as suas dúvidas. Mais uma vez eu reforço, coloquem as dúvidas lá no Questions and Answers, por favor. Aproveitando para fazer um convite da nossa próxima palestra online, que vai ser na terça-feira que vem, dia 9/6, sobre inteligência artificial na prática. Ainda dá tempo de se inscrever, façam a inscrição aí pelo QR Code que está aqui na tela. E claro, vão chegar também divulgações via e-mail marketing, via redes sociais da Nova Unicamp. Então já fica aqui o convite também para vocês seguirem as redes sociais da Nova Unicamp. A gente sempre publica todas as palestras, os eventos, tanto da Jornada Empreendedora em parceria com o Sebrae, quanto também dos eventos promovidos pela Inova Unicamp. Aqui então as nossas redes sociais, inclusive a gravação dessa palestra vai ser disponibilizada depois no YouTube da Inova Unicamp, é muito fácil de encontrar, youtube.com/Inova Unicamp. E claro, fica o convite para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, no LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook e no Twitter. A gente está presente em todas as redes sociais. Vamos começar então a palestra, gente. Quem vai falar com a gente hoje é o Robson Moreira, do Sebrae. Robson, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Léo, Sofia, boa tarde a todo mundo que está aí online com a gente. A ideia é hoje agradecer o convite da Inova para falar aí de um tema super importante, que é a mentalidade empreendedora. Eu vou colocar a minha tela e aí eu não vou mais conseguir ver vocês. Aí, Léo, você por favor fala se está passando, se está tudo certinho. Claro, claro. A gente já tá vendo em tela cheia, tenta passar, Robson, só pra gente confirmar. Tá Oi? funcionando, tá funcionando. Certinho. Boa palestra, viu, Robson? Qualquer coisa a gente tá por aqui. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde para quem está vendo agora ao vivo, né? Como o Léo falou, isso vai ficar disponível. Então, para quem aí em algum momento se interessar, voltar a tomar esse assunto como tema no seu dia a dia e na sua vida. E hoje a gente vai falar um pouco sobre mentalidade empreendedora, né? Que são os comportamentos que inovam, que transformam ideias em inovações. E eu quero começar com uma provocação, né? Quem o mundo recompensa, né? O mundo recompensa quem resolve problemas. E aí que entra a questão da mentalidade empreendedora. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, empreender é aquela pessoa que quer abrir uma empresa. E na verdade, não, né? Empreender é agir, criar soluções e assumir o protagonismo e gerar impacto. Impacto onde? Seja na sua própria vida ou seja no seu entorno. E a gente vai falar hoje com dicas, vamos dar alguns spoilers de como você pode fazer isso, né? Tudo isso através da questão da mentalidade, através de como você se enxerga e de como que você vê o seu dia a dia e que atitudes você toma para você começar a resolver problemas. Então, para a gente começar, eu queria, né, me apresentar.
Como o Léo falou, eu sou Robson Moreira, eu sou analista de negócios aqui no Sebrae São Paulo, atuo aqui na regional de Campinas. Eu sou uma pessoa apaixonada, né, por pessoas e comportamentos. Eu me formei em psicologia, já há algum tempo atrás, a gente não comenta muito para não aparecer a idade. Me formei em marketing e gestão de pessoas, né? Eu sou aquele apaixonado pela vida. E como que eu faço para viver a minha vida de uma forma plena, né? Eu gosto muito de música eletrônica e da corrida. Então essas são minhas duas válvulas de escape. Eu gosto de estar entre pessoas, seja me divertindo numa festa, conhecendo novas pessoas, como correndo e tendo meu momento ali. Eu estou no Sebrae há 12 anos, né? Então ajudo pessoas a mudar de vida no Sebrae há 12 anos. Pessoas que querem empreender, pessoas que só desejam melhorar o seu dia a dia e pessoas que fazem a diferença. E para isso eu sigo vivendo uma vida pela qual eu quero me lembrar. E o que é mentalidade empreendedora, né? A mentalidade empreendedora é aquela pessoa que enxerga oportunidades. Então, é aquela pessoa que olha em algo e vê a possibilidade de mudança, né? É aquela pessoa que age mesmo diante de incertezas. Será que eu vou para esse lugar? Será que eu vou para aquele caminho? E a pessoa que, mesmo tendo dúvida, ela vai. Ah, Robson, mas você fala que você pode ir mesmo tendo dúvida? Sim, porém existem alguns comportamentos empreendedores que a gente vai falar agora que eu gosto muito de chamar de comportamento da pessoa de sucesso. Eu não gosto de falar de só o comportamento empreendedor. É aquela pessoa que persiste e transforma ideias em resultados. Não adianta só ter uma ideia linda, maravilhosa e não buscar resultado, né? Porque a ideia fica, né, na nossa mente ali. Por que que eu não tiro do papel? Por que que eu não ponho isso para fora, né? E quando a gente fala aí tanto da Inova quanto da Unicamp, a gente está falando de duas instituições que buscam essa mudança, né? A Inova com todo o trabalho de inovação e a Unicamp, como o Léo bem disse, aí uma excelente instituição de ensino que está há 60 anos fazendo essa mudança. E é muito curioso falar hoje para os alunos da Unicamp, porque eu fiz pós-graduação na Unicamp, fiz no Instituto de Economia, minha pós lá em marketing. Então, acho que é gostoso voltar e falar com o público da Unicamp, né? Um lugar aí que pulsa conhecimento, um lugar que as pessoas têm muitas ideias e, com certeza, um lugar que tem muitos resultados. E aí eu trago essa seguinte reflexão, né? O empreendedorismo, ele não é dom. Ele é um comportamento, ele pode ser desenvolvido. Ah, Robson, mas como assim pode ser desenvolvido? Se tem algo que a gente consegue moldar na nossa vida, é o comportamento, né? A gente consegue parar e falar assim, eu vou me comportar seguindo o caminho A ou eu vou me comportar seguindo o caminho B? O que que eu vou fazer de diferente no meu dia a dia? Então, o comportamento, sim, ele é moldável. Com o tempo, você consegue treinar o seu comportamento e mudar a forma com que você age no seu dia a dia. E quais são, né, os 10 comportamentos, né, que a gente vai trabalhar hoje, vai conversar hoje? O primeiro deles, estabelecimento de metas. Depois a gente passa para a busca de informações, a gente vai para um planejamento e monitoramento, a gente vai buscar oportunidades e iniciativas, aí a gente passa o que é ser persistente, passa a ter comprometimento, que é diferente de persistência, e passa a exigência de qualidade e eficiência. Corre riscos calculados, começa a ter persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança. Eu vou trazer cada um deles de uma forma detalhada, com um exemplo, com pessoas do dia a dia que a gente conhece, com pessoas que alguns têm como exemplo, outros nem tanto, mas a gente tem que pensar assim: aquela pessoa fez aquele comportamento em específico para chegar a um objetivo, tá? Então isso é importante a gente sempre lembrar. E todos os exemplos que eu vou trazer aqui para vocês são exemplos do nosso dia a dia, né? E aí eu vou trazer um comportamento e um exemplo. Mas a pessoa que eu estou trazendo tem sucesso. Ela cresceu naquilo que ela se propôs. Então significa que ela juntou e trabalhou esses 10 comportamentos. E aí vocês me perguntam, né? Robson, mas da onde vêm esses 10 comportamentos? Ah, você pegou, tirou da sua cabeça, ou o Sebrae foi lá e falou, olha, são esses 10 comportamentos que a pessoa de sucesso ou empreendedor de sucesso devem ter para ganhar dinheiro, para construir algo diferente, para impactar socialmente a vida das pessoas?
Não, como eu falei, né? Eu sou uma pessoa que estuda o comportamento e esses comportamentos foram definidos por um colega de profissão que chama David McLean, que ele logo no pós-guerra foi estudar o que estava acontecendo no mundo. E aí o mundo pós-guerra, alguns países tiveram o seu retorno, né? A gente pode falar de Japão, é um exemplo, pós-guerra de uma forma mais consistente, né? As pessoas começaram a se movimentar, a economia começou a girar, a qualidade de vida começou a mudar, as pessoas começaram a se reinventar e crescer novamente. E aí ele foi lá e falou assim: o que, que tem de diferente? Né? Foi aí que ele mapeou esses 10 comportamentos que estão na tela para vocês verem. A hora que ele mapeia esses comportamentos, ele começa a ver que as pessoas desses lugares todas tinham isso em comum. Algumas um mais desenvolvido, outros menos, mas eles eram comuns de alguma forma nessas pessoas. E aí ele começou a fazer esse estudo no mundo inteiro. Então ele começou a olhar países que estavam se desenvolvendo mais, populações que estavam tendo um pós-guerra mais tranquilo, ou seja, estavam conseguindo retomar a sua vida depois de tudo que aconteceu, e infelizmente outros lugares que ainda não tinham tido essa recuperação. E ele foi lá e falou: não, realmente, esses 10 comportamentos que depois se desdobram em 30 características do comportamento empreendedor. Então ele vai trazendo isso e vai mostrando que sim, o comportamento ele pode ser moldado, desculpa, e as pessoas podem melhorar através dele. E o primeiro deles, né, é estabelecimento de metas. Tem um exemplo aqui de uma pessoa que tem uma meta absurda que ele quer ser campeão da Copa do Mundo, mas ele ainda não foi, né? Mas quem são as pessoas, né, que têm estabelecimento de meta? Porque sonhos não viram, sem metas viram apenas intenção. Se o Cristiano Ronaldo tivesse, meu sonho é ser campeão da Copa do Mundo, em momento algum ele tivesse pego e começado a jogar futebol. Ele tem objetivos claros, então ele põe prazo. Até quando? O quanto eu aguento, né? E o Cristiano Ronaldo é um exemplo muito claro disso, porque ele se planeja para estar lá pronto e estar no máximo da sua qualidade, da sua capacidade técnica o tempo inteiro. Só que mesmo assim, as coisas chegam às vezes no limite, né? E ele mesmo disse que essa é a sua última Copa. Então, ele põe prazo. E se ele não conseguir, infelizmente uma meta dele não foi vencida. Mas ele planejou de forma extrema, ele é extremamente disciplinado e ele está sempre se colocando em evolução, se colocando aí à disposição para se desenvolver mais e mais. O próximo comportamento que eu trago é a busca de informação. Por quê? Porque o conhecimento reduz incertezas, né? Então, a pessoa que busca informação, ela está sempre pesquisando, ela aprende constantemente, então ela não aceita somente uma informação, né? E a gente está aqui dentro de um universo universitário, a gente sabe que isso é necessário o tempo inteiro. Então, é uma pessoa que busca feedback, então é uma pessoa que ouve o que as pessoas estão falando, ouve o que elas querem, e aceita isso, porque só ouvir, né, num feedback não adianta. Você tem que trazer e buscar informação de como você pode melhorar no seu dia a dia. Observa tendências, então vê o que está acontecendo ao seu redor, vê o que está de mudança no seu dia a dia. Então está sempre buscando algo novo. E o Bill Gates, né, ele é reconhecido pelo hábito intenso de leitura e aprendizagem, né? Então ele entende toda a informação que traz para ele. E uma das coisas que ele fala em um dos artigos que eu li é que nenhuma informação que chega para ele confia de primeiro. Ele inclusive fala que uma vez a filha dele ou a esposa dele trouxe uma informação e falou: "Nossa, mas isso é verdade?" Ele foi questionado por ela. Nossa, mas você não acredita em mim? Ele falou: não, não é que eu não acredite, mas eu preciso validar antes de eu falar qualquer coisa. Então, ele está sempre buscando a validação dessa informação antes de passar para os outros, né? Em tempo de fake news, a gente tem que sempre fazer isso. Não adianta a gente trazer aquela informação e falar assim, não, isso é uma verdade. Não, a gente precisa realmente buscar a validação disso no dia a dia. Outro exemplo, né, e um outro comportamento é quando a gente fala de planejamento e monitoramento. Grandes resultados eles não acontecem por acaso. Então, o que que acontece? A gente precisa saber aonde a gente quer chegar, né? Então, a gente precisa saber qual que é a nossa meta, qual que é o nosso objetivo, a gente precisa colocar prazo nisso.
Só que de nada adianta se eu não planejar e monitorar isso, se eu não saber exatamente aonde eu quero chegar, né? Então, para que isso aconteça, a gente organiza isso por etapas, né? Então, a gente sabe quando a gente tem que chegar em um mês, 3, 6, 9, um ano, aonde eu quero chegar. Rigor no acompanhamento dos indicadores, então eu preciso saber exatamente onde eu tinha que estar em um mês, onde eu tinha que estar em 3. Que não adianta nada eu só colocar uma meta, buscar informação e planejar isso se eu não acompanhar. E o mais importante, né? Quando a gente acompanha, a gente pode corrigir essas rotas rapidamente. E aí um exemplo que eu trouxe aqui para vocês verem, né, é o Jeff Bezos da Amazon, né? Ele foi sempre muito, muito obsessivo por métrica. Ele sempre queria saber exatamente aonde estavam os pacotes que eram comprados pela Amazon, quanto tempo levava para que o pacote saísse do fornecedor até chegar no cliente, para quê? Para que ele pudesse acompanhar e monitorar isso, né? Então ele fala o tempo inteiro que ele precisa que as metas sejam sustentáveis e estratégicas. Não adianta eu colocar uma meta que a minha entrega tem que chegar em 2 dias até o cliente e eu não saber quanto tempo ela leva e eu não monitorar isso, né? Então, se não dá para chegar em 2 dias no meu cliente, dá para chegar em 2 dias e meio? Por quê? Porque eu tenho que sustentar toda a minha estratégia. Então, planejar está muito ligado a isso, saber aonde eu quero chegar e principalmente monitorar. Por quê? Porque se a gente está monitorando, a gente sabe se a gente vai chegar lá ou se a gente simplesmente tem que corrigir nossas rotas, ou se a gente simplesmente tem que mudar para onde a gente quer chegar naquele momento. Busca de iniciativas e oportunidade, né? Quem espera demais perde o time. Essa é a grande verdade, essa é a grande realidade, né? E aí eu trago para o próximo tema que vocês vão ter aí, que é IA. Quem perde o time da IA, quem vai falar assim, ah, não, a IA não vai servir, a IA não vai ser uma mudança, já está perdendo time. A gente já tem que estar, não é pensando hoje em estudar IA. O Steve Jobs é um cara que era extremamente visionário. Eu fico pensando o que ele não estaria fazendo, o que ele não poderia estar imaginando se ele tivesse nesse mundo de IA de hoje em dia. A Apple já é gigante que é, eu imagino quanto ela já não estaria maior, talvez se ele ainda estivesse vivo. Seria muito difícil estar maior do que ela já está hoje. E o que ele poderia estar fazendo, né? Alguns estudiosos já dizem que a Apple é um tanto atrasada com relação a isso. Eu creio que se o Steve Jobs estivesse aí, ela não seria atrasada, como algumas pessoas dizem, né? Não sou especialista nessa área. Mas quem que é essa pessoa que busca oportunidade e iniciativa? Ela age antes dos outros. Ou seja, ela antecipa. Ela vai identificar tendências, ela vai ver o que precisa e o que tem de grandes novidades. Resolve problemas antes que eles se tornem crises. Então, a oportunidade não está só em coisas boas, ela está também na possibilidade de você não cometer um erro. Então, você vai o quê? Resolver o problema antes que ele se torne uma crise. E o Steve Jobs, ele percebeu que a tecnologia precisava ser simples e emocional, né? Quantas pessoas não têm um iPhone, não pela tecnologia, né? Mas sim pelo aquele apelo emocional, por eu tenho um iPhone, né? Sim, a gente sabe que tem muito de status social ou não de ter um iPhone, mas muita gente se pega ali naquele carinho, porque foi um dos primeiros smartphones, tem uma tecnologia relativamente simples de ser utilizada. Uma das coisas que ele previa lá atrás, e a gente sabe que as coisas vão mudando, né? Era que você conseguisse mexer no seu celular com uma única mão. Ele falava isso, que ele queria o quê? A oportunidade da pessoa fazer outras coisas utilizando o celular. Lógico, o tempo mudou, hoje a gente tem aí celulares com telas maiores, até porque muito do que estava fora do ecossistema do celular, né? Que ele queria que algo pequeno, porque ele ainda via a necessidade de um computador. Hoje em dia, muitas pessoas nem têm mais computador, tem só o celular e elas fazem tudo através do celular. E para isso as telas precisaram aumentar. Mas ele sempre quis que tudo acontecesse dentro de um único ecossistema. Ele já previu isso lá atrás. Então ele viu a oportunidade, ele viu que a necessidade que as pessoas tinham. Ele foi lá e buscou e tomou iniciativa.
que é o que eu sempre falo. Busca de oportunidade e iniciativa não é ver a oportunidade e deixar passar, né? Eu gosto até de usar muito um exemplo assim. Estou planejando uma viagem, né? Eu sei que eu vou precisar de uma passagem de avião. Eu vou o quê? Colocar alertas para ver quando que essa passagem vai estar mais barata para eu poder economizar, né? E aí não adianta vir um aviso e a passagem mais barata nos últimos 3 meses e a previsão é que daqui para frente ela não caia mais. E eu não ir lá e comprar, né? Eu estou perdendo a oportunidade porque eu não tive iniciativa. Persistência, né? Persistência é diferente de insistir, né? Por que é diferente de insistir? Porque às vezes a gente insiste no que está errado, né? E persistência é quando você busca resultados extraordinários, eles exigem continuidade. Então, eu tenho que persistir no meu objetivo, eu tenho que persistir na minha meta. É aquela pessoa que continua mesmo diante de fracassos, ela aprende com os erros e ela adapta estratégias. E o principal, ela entende que às vezes é necessário mudar o caminho. Então, não adianta eu falar, eu preciso chegar até o outro lado da rua e eu querer atravessar de qualquer forma e tá ali com muito carro, muita gente vindo e tá perigoso. Persistência é pegar e olhar e falar, se eu andar mais uma quadra e eu encontrar uma faixa de pedestre, eu estou buscando o mesmo lugar, porém eu estou vendo isso de uma forma diferente. Eu não mudei o objetivo. Eu recalculei rotas. E o Walt Disney, né, para quem não sabe, ele foi demitido de um jornal por falta de criatividade. Ele quebrou financeiramente diversas e diversas vezes até que ele construiu um dos maiores impérios de entretenimento do mundo, né? Ele persistiu na ideia dele. Ele sabia que criar um ambiente onde as pessoas se divertissem, onde as pessoas saíssem daquele peso do dia a dia e fossem para um mundo mágico, teria resultado. Então ele fracassou algumas vezes, faliu algumas vezes e continuou buscando a qualidade que aquilo trouxesse para as pessoas, né? Então ele foi um grande exemplo de persistência aí nos últimos anos, como outros que a gente tem, né? Falando ainda em clima de Copa, né? Comprometimento, né? Quem mais comprometido dos últimos anos aí, pelo menos na minha opinião e creio que de muitos, com relação ao futebol, falando em seleção brasileira, lógico, foi tão comprometido quanto Ronaldo Fenômeno. Ainda fiz questão de trazer essa fotinha dele aí, justamente da Copa de 2002, que foi quando nós conquistamos o Hexa. O Hexa não, já estou prevendo o futuro. Quando nós conquistamos o Penta, e anos antes ele sofreu lesões gravíssimas, né? E ele foi comprometido. Ele fez acontecer. Ele falou que aquilo era um objetivo para ele, né? Do mesmo jeito que o Cristiano Ronaldo tem a meta de conquistar a Copa, ele já conquistou. Porque ele queria ser o protagonista de uma conquista, né? Ele sempre fala isso. E ele prometeu. Ele falou: eu vou voltar, eu vou cumprir o que eu quero, eu vou chegar lá. E aí ele cumpriu isso. Como que ele fez? Ele se dedicou demais, né? Eu lembro claramente o dia que ele se lesionou no jogo e ele falando que ele ia voltar. Então ele se treinou, ele tratou, ele cuidou. E comprometimento é quando a gente assume uma responsabilidade. Para assumir responsabilidade, por vezes a gente deixa de fazer algumas coisas. A gente não continua alguma coisa ou deixa de lado, né? Comprometimento é no caso de vocês estão na faculdade, estão fazendo alguns trabalhos acadêmicos, é realmente deixar de aproveitar uma festa, deixar de estar com os amigos, porque eu tenho um objetivo, né? Então eu estou me comprometendo com isso. E comprometimento é sacrifício. Não dá para falar, eu sou comprometido, mas na primeira possibilidade eu mudo e vou fazer outra coisa. Então, assim, comprometimento é muito sobre abdicar, né? É sobre você deixar de lado coisas que são gostosas para fazer aquilo que você estabeleceu como meta, né? E o Ronaldo é um exemplo, né? Ele foi realmente uma pessoa comprometida com a recuperação dele, foi comprometida com o que ele prometeu, com o que ele falou para as pessoas que ele iria fazer. Exigência de qualidade e eficiência, né? Excelência é diferencial competitivo. E aí, quando eu falo diferencial competitivo, eu não estou falando só
com relação à empresa. Eu estou falando com relação à nossa vida, né? Ter um diferencial competitivo é ser diferente em relação às outras pessoas, é ser melhor que as outras pessoas. Então, tá sempre buscando melhoria contínua naquilo que a gente faz. E eu sempre coloco que quem busca qualidade e eficiência em coisas pequenas, em coisas mínimas, um trabalho bem feito, até mesmo arrumar uma cama de uma maneira bem certinha, bem bonitinha, ela vai buscar e vai entregar isso para todo mundo. Então, é quem realmente entrega acima da média. Valoriza a experiência, né? E a gente fala que é a experiência do cliente, para trazer um exemplo da Zika Assis, que é da Beleza Natural. Ela criou um produto já há muitos anos, né? Alguns produtos voltados para quem tem cabelo crespo, ondulado, cacheado, porque ela via necessidade de algo de diferente no mercado, né? A maioria dos produtos era para cabelo liso, cabelo cacheado ou para o cabelo loiro e não tinha algo específico, né? Para quem tem um cabelo crespo, que é um cabelo com mais necessidade de cuidado, né? Eu tenho primas que têm cabelos cacheados e eu vejo todo o trabalho que elas têm para se cuidar e elas mesmas falam: nossa, é difícil encontrar um produto bom, né? E ela criou a Beleza Natural justamente para tentar democratizar isso, para cuidar das pessoas que tinham o cabelo dessa forma, que precisavam disso, e ela criou uma linha focada em qualidade. E uma das coisas que ela fala é: eu sou consumidora do meu produto, então eu preciso estar à frente da minha empresa, eu preciso usar o que eu estou oferecendo para as pessoas. E ela fala: eu só uso o que é bom. E a gente tem que pensar nisso. Então, por que eu vou entregar algo não tão bom, sendo que toda vez que eu peço alguma coisa para alguém ou que eu vou comprar, eu vou exigir da pessoa o máximo de qualidade, o máximo de eficiência? Então, a gente tem que pensar muito no que eu quero entregar para os outros e o que eu estou entregando, o que eu quero que os outros entreguem para mim e o que eu estou entregando para os outros, né? Então, tem muito disso quando a gente fala de qualidade e eficiência, porque é competitivo, é diferencial. Calcular riscos calculados, né? A nossa vida, como eu falei, a gente precisa saber para onde a gente vai. E empreender não é apostar tudo, né? Ou seja, você tem que pensar exatamente aonde você quer ir, né? E calcular. Vale o risco, né? Tem que olhar para todos os cenários e tomar a decisão mesmo sem garantias. Nossa, Robson, é arriscado, mas quando a gente fala mesmo sem garantias, é porque a gente já calculou que aquele risco vale a pena e a gente não está jogando tudo lá naquilo que a gente tem, naquilo que a gente tem de ideia. O Elon Musk, muitos falam que é uma grande influência, uma pessoa que só pensa nele, mas é uma pessoa que calcula os riscos, né? Ele tem muito dinheiro, né? E uma das estava conversando com uma colega, ela viu um estudo que a gente está mais próximo do segundo homem mais rico do mundo do que o segundo homem mais rico do mundo está de Elon Musk. Aí, e ele investiu parte de praticamente toda a sua fortuna em projetos como a Tesla e a SpaceX, quando muitos acreditaram que não ia dar certo, né? E a SpaceX foi uma das coisas que acabaram com um ditado popular, um dos mais utilizados, né? Quando a pessoa está indo bem, e não, agora eu estou indo para cima que é foguete não dá ré, né? E ele provou o contrário. Então, ele correu todos os riscos, mas ele sabia onde ele estava pisando. Diversos mercados, diversos produtos que ele pensou em entrar, ele arriscou, começou e parou. Então ele calcula, né? A pessoa que corre riscos, né? Corre riscos calculados, ela sabe aonde ela está pisando, para onde ela vai, como que ela faz. Então tem essa grande diferença de simplesmente correr riscos, né? A gente tem que saber como a gente pode correr os riscos ou não. Já indo, né, indo para o final dos comportamentos, do que eu queria trazer para vocês. Persuasão em rede de contatos, né? Que é o que a gente tem para si, né? E nenhum grande projeto cresce sozinho.
né? Primeira coisa, a pessoa que tem uma boa persuasão em rede de contatos, ela cria conexões, ela desenvolve network, ela influencia pessoas e ela comunica ideias com clareza. E aí eu trouxe aqui a Oprah, que é uma influência global, né? Através da comunicação, através da conexão e credibilidade com as pessoas, né? Eu até coloquei uma frase: todos querem a oportunidade de estar com ela, né? Todos querem sentar no sofá da Oprah. E aí essa capacidade dela de persuadir as pessoas estarem ali, foi fazendo com que ela criasse uma rede de contatos gigantesca. Ela desenvolve um network muito grande. Então todo mundo quer estar com ela, todo mundo quer ser entrevistado por ela. E ela consegue, né? E ao contrário, quantas vezes será que ela não falou assim: eu quero que tal pessoa esteja aqui? E ela foi lá, poxa, eu sou a Oprah. Quem consegue me ajudar, né? Quem consegue fazer com que eu realize esse desejo dessa pessoa estar sentada aqui e sendo entrevistada por mim, né? Então, essa rede de contatos é extremamente importante, né? E saber convencer as pessoas da sua rede de contatos é essencial. Então, você tem que saber persuadir, você tem que saber trazer essa pessoa para o seu jogo, trazer essa pessoa para o seu lado, para que ela te ajude a chegar onde você deseja, que ela te ajude a estar aonde você deseja estar daqui a um mês, 2 meses, um ano, 2 anos, 5 anos, independente aonde está a sua meta, onde está o seu objetivo. Você vai precisar de pessoas que estejam ali te ajudando nessa sua rede de contatos, nesse processo, nesse projeto que você tem, como um projeto de vida ou um projeto temporário, no momento que você está agora. E para a gente chegar lá, né, a gente precisa principalmente do último comportamento, de independência e autoconfiança. Porque antes de qualquer pessoa acreditar na sua ideia, antes de qualquer pessoa acreditar que é possível, você precisa acreditar. Você é o seu maior incentivador, né? Você precisa confiar na sua capacidade. Então você precisa falar assim: não, eu sou capaz de chegar lá. Você tem que assumir o protagonista, o protagonismo. Você tem que falar: não, sim, eu vou conseguir fazer isso, eu vou desenvolver isso. Tem que saber defender suas ideias, falar: não, isso é porque eu acho que vale a pena. E aí, quando a gente fala isso é porque eu acho que vale a pena, é porque eu estudei, porque eu sei certinho os riscos que eu estou calculando, os riscos que eu estou assumindo, eu sei quanto eu vou me comprometer com relação a isso, eu vou agir com autonomia. Então, em alguns momentos, você tem que falar assim: não, sou eu que faço. Por mais que eu tenha, dependa de outras pessoas, eu tenho que falar assim: não, aqui sou eu que vou fazer. E um exemplo que eu trouxe aqui é a Bianca Rosa, né? A Bianca Andrade, Boca Rosa. A gente acaba se confundindo já, né? Porque ela produzia conteúdo para a internet, de marcas, de empresas, de parceiros e de outras pessoas. Em dado momento, ela falou assim: não, eu consigo produzir o meu produto, né? E muita gente falou que quando ela rompeu o contrato que ela tinha com uma empresa onde ela fazia a propaganda e passou a produzir o próprio produto, que ela estava sendo louca, né? Que ela não estava vendo os riscos que ela estava correndo. E ela falou: não, eu tenho certeza do que eu estou fazendo, né? E ela trabalhava com a imagem, né? Quantos influenciadores aí já não erraram, até mesmo quem não é influenciador já teve o que a gente chama de cancelamento por alguma atitude ou por alguma coisa. Ela postou a fortuna dela, ela postou o que ela tinha de mais importante, a imagem dela, em um mercado extremamente exigente, que é o mercado de beleza, né? Então a gente tem aí o exemplo da pessoa que fala: não, eu vou conseguir, eu vou fazer acontecer. E aí, antes da gente continuar, eu queria fazer só um apanhado das possibilidades, né? Ter essa mudança de comportamento não é de um dia para o outro. Ter essas possibilidades de mudança não vai acontecer a hora que você levantar da cama. É uma questão de consistência. A gente precisa continuar, a gente precisa manter isso no nosso dia a dia. E o que todas essas pessoas que eu passei agora têm em comum, né? Elas desenvolveram um comportamento, elas não nasceram prontas, né? O Steve Jobs não tinha a visão que ele tinha de mundo assim que ele nasceu. A Bianca Rosa não tinha
essa autoconfiança desde que ela nasceu. A gente tem aí outros e outros exemplos. O Ronaldinho, quantas vezes? Será que ele tinha todo esse comprometimento desde o começo? Não. E o principalmente que essas pessoas fizeram, né? O que aconteceu com elas? Elas falharam, né? Elas ouviram críticas. Quantas pessoas não falaram que o Ronaldinho estava acabado depois daquela lesão? Que ele não ia conseguir nunca mais jogar em alto rendimento. Tiveram inseguranças. Quantas vezes será que ele não parou e pensou, será que eu consigo? Mas o grande diferencial de todos eles, todos continuaram. Nenhum deles simplesmente falou assim, ah, não, desisto a partir de agora. Não vou mais, não vou dar continuidade, né? A gente vê muito onde eles chegaram e o tanto que eles tropeçaram, né? Tanto que eles não deixaram de conquistar para conquistar o que eles conseguiram na vida. E o mundo de hoje, ele exige da gente mentalidade empreendedora. Não adianta a gente pensar que eu vou colocar tudo dentro de uma IA e ela vai fazer para mim. Não adianta. O mundo pede e valoriza pessoas que resolvem problemas. Então não adianta no seu dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, só trazer problema, né? Eu sempre faço uma comparação assim, se você é chefe, você sabe que existem problemas e você precisa de uma equipe que o quê? Além de trazer o problema, já traga minimamente uma solução, né? Isso a gente leva para o dia a dia na nossa casa, para o dia a dia na nossa faculdade, né? Nas nossas pesquisas. Não adianta só enxergar problema, tem que resolver problema. Que a pessoa que só enxerga problema, ela só serve para mostrar problema e ninguém quer só problema. Aprende rápido, né? Então, o mundo exige pessoas que aprendam rápido, pessoas que estão ali antenadas, que estão buscando conhecimento, né? Pessoas que inovam, porque não adianta encontrar a solução para um problema que não seja diferente do que o outro está trazendo do meu lado. Porque senão é só mais uma solução, não tem nada de inovador. Naquele momento você pode resolver, mas o que é a perenidade da solução que você está trazendo? Quanto você está inovando? Pessoas que trabalham em equipe, a gente fala muito isso, né? Ah, eu consigo resolver, eu consigo fazer, sim, eu tenho que ter confiança, eu tenho que ter minha independência, mas eu preciso de uma rede de apoio. Porque muitas vezes você está querendo resolver um problema sozinho, e se você conversa com a pessoa do lado, a pessoa te ajuda, né? Ah, existem algumas questões de solução de problema que quando você está inundado naquele problema, naquela solução, no que você quer resolver, você não enxerga, né? A solução, e às vezes ela está muito clara. E aí você precisa sair do meio daquele turbilhão, né, do olho do furacão, para enxergar por onde eu consigo resolver. E às vezes, quando a gente sai do olho do furacão do problema ou daquela questão que a gente precisa resolver, a gente encontra pessoas que viram e falam: olha, é só você fazer dessa forma, né? Quantas vezes a gente não teve, se perguntem aí, no meio do olho do furacão, sem saber para onde ir, e aí você para, olha para o lado e pergunta para algum amigo, para algum familiar, fala assim: nossa, como eu resolvo isso? Aí a pessoa, como se fosse mágica, vira e fala assim: ah, é dessa forma. E você fala: nossa, como que eu não enxerguei? Porque às vezes eu estava ali sozinho. Então a gente precisa trabalhar em equipe. O mundo exige que a gente tenha iniciativa. Não adianta só ficar pensando o que eu vou fazer, como eu vou fazer, se eu não tomar iniciativa, né? Eu trago até um exemplo pessoal meu. Quando eu me apresento, eu falo que eu sou uma pessoa que apaixonada por corrida, né? Não foi de um dia para a noite, não foi acordei de manhã, peguei, saí correr, cheguei a correr no dia seguinte estava correndo uma meia maratona. Não, eu tive que ter iniciativa. Peguei, saí devagar, de pouquinho em pouquinho. Comecei ali correndo 100 metros, morrendo 300, mas eu tive a iniciativa, né? E eu fui acompanhando, eu fui me desenvolvendo, estabeleci objetivos, né? Coloquei uma meta e consegui conquistar a minha meta. No final do ano passado, eu corri uma meia maratona. Mas foi por quê? Porque um dia eu simplesmente levantei e falei assim: eu preciso mudar de vida. Eu tomei a iniciativa de como muita gente brinca, eu tinha uma garrafinha, um tênis e um sonho, né? E sonhos não são metas. Então, o sonho se tornou uma meta. Continuei com a garrafinha, continuei com o tênis e com uma meta. Então, eu tomei a iniciativa,
Eu busquei resolver os problemas que estavam ali no meio do caminho, inovei, não fui sozinho, busquei uma equipe para me ajudar, conheci pessoas que podem me ajudar. Então a gente tem que o quê? Tá sempre trabalhando isso. Qual que é o meu objetivo? Como que eu vou aprender a lidar com isso? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou inovar? Como que eu vou conseguir um diferencial com relação às outras pessoas? E aí eu faço uma provocação, né? Vou até deixar aqui uns 30 segundinhos aí, um minutinho na tela, e vou falando um pouquinho deles, né? Qual desses 10 comportamentos eu possuo hoje? Qual que é o meu diferencial enquanto pessoa, né? Qual que é o meu diferencial na hora que eu for concorrer a uma vaga, seja ela numa empresa, seja ela numa bolsa de mestrado, seja para eu aplicar o meu projeto em para alguma bolsa? Qual comportamento eu possuo hoje, né? Eu sou uma pessoa que busca oportunidade e iniciativa. Eu sei correr riscos calculados, eu vou saber que vale a pena correr aquele risco, eu só estou indo da forma que der, do jeito que der. Eu sou uma pessoa exigente e quero qualidade, mas eu também entrego isso. Eu tenho exigência, qualidade e eficiência. Eu sou aquela pessoa persistente que sabe aonde eu quero chegar, ou eu sou só aquela pessoa que é insistente, que não sabe recalcular a rota da onde eu preciso ir? Eu tenho comprometimento suficiente para deixar de lado algumas coisas que a gente pode considerar legal, gostosa de fazer em busca do meu objetivo. Eu sou aquela pessoa que está sempre buscando informação, ou sou aquela pessoa que pensa em algo e deixa chegar a informação. Se a informação chegar para mim, eu faço. Se não chegar para mim, eu não faço. Eu sou aquela pessoa que estabelece metas, que sabe exatamente aonde eu quero chegar, ou sou só um sonhador? Eu sou só a pessoa que sonha em correr uma meia maratona, eu sou só a pessoa que sonha em ir para Disney, ou sou só a pessoa que sonha em ter a minha casa própria, ou eu coloco metas, quando eu quero chegar lá, né? Vocês lá atrás, quando passaram no vestibular da Unicamp, vocês tinham um sonho ou vocês colocaram metas, né? Tenho certeza que vocês planejaram isso, né? Porque estudar para um vestibular tão concorrido quanto o da Unicamp não é fácil. Então você tinha lá todo o seu planejamento, quando estudar ciências exatas, quando estudar ciências sociais, quando estudar ciências humanas, quando descansar, e foram ali monitorando, vendo quando era possível mudar e ajustar. Eu sou uma pessoa que vai sozinha ou eu uso minha rede de contatos? Eu consigo convencer as pessoas que estão ao meu redor para me ajudar, né? E aí voltando para a questão do vestibular, quantas pessoas eu não tive que conhecer a me ajudar a estudar ciências exatas, porque eu era muito ruim nisso e sou bom em ciências humanas. E quão independente e autoconfiante eu sou, né? Quanto eu me coloco como independente, eu consigo fazer isso, eu consigo desenvolver isso no meu dia a dia. Vou deixar vocês pensando para quem quiser tirar um print. E como eu desenvolvo, né? Ah, Robson, você me trouxe aqui o que é a mentalidade empreendedora, quais são os comportamentos empreendedores, como que eu faço para ser uma pessoa de sucesso e como que eu posso desenvolver minha mentalidade empreendedora. Desenvolva a curiosidade, seja curioso, pergunte. Toda pergunta é importante, né? Eu sempre falo quando eu estou em sala de aula, quando eu estou com alguém, um atendimento de um cliente, pergunta. Por que não perguntar? Né? Às vezes a pergunta de um é a pergunta do outro que estava com vergonha, mas desenvolve a curiosidade, pergunta e por quê, e por quê, e por quê. Não aceite de uma vez só o que estão te trazendo. Aprenda a se comunicar melhor. Trabalhe a vergonha, trabalhe a forma de falar, né? Vá conhecer pessoas diferentes, converse com pessoas diferentes, porque quando a gente fala, quando a gente comunica de uma maneira mais clara, a gente consegue vender melhor a nossa ideia. A gente consegue, como diziam, né, vender nosso peixe.
Faça network. Conhecer pessoas é extremamente necessário para a nossa vida. Porque sozinho a gente não consegue chegar em todos os lugares. E fazer network é fazer aquele network importante, né? Fazer aquela rede de contatos bacana, que é onde você consegue que as pessoas te ajudem e aonde você ajude as pessoas. Então não se fecha naquele seu círculo de amigos, naquela sua panelinha, naquele grupo único de estudos, mas conhecer quem está do lado. Como eu falei, às vezes a pessoa do lado tem ideias que você pode utilizar no seu dia a dia. Execute pequenas ideias, né? Por que pequenas ideias? Porque por vezes a gente pega e fala, nossa, eu quero algo muito grande, né? E aí eu faço um paralelo até com a questão de correr. As pessoas falam, ah, eu quero correr 5, 10, 15, 21 quilômetros, uma maratona. Faz por partes. Começa correndo um, dois, três, vai devagarzinho, né? E aí você consegue o que? Executar coisas grandes. Então comece com pequenas ideias, não pense só no grande, no maior. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá, né? Como diziam, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Se a galinha quisesse comer a espiga inteira, tem como? Não. Mas ela precisa ir de pequenas porções para chegar até lá. É a mesma coisa quando a gente tem ideias, quando a gente tem novas possibilidades. Vá de pouquinho em pouquinho. Importante. Aprender rapidamente com os nossos erros, né? Errei, o que que eu posso melhorar em relação a isso? E ser rápido. O mundo está cada vez mais rápido, a informação está cada vez mais disponível. A gente tem aí a IA por todos os lados, então a gente tem que aprender rápido com os nossos erros. Porque a gente não pode ficar persistindo no erro. A gente tem que entender esse erro e a gente tem que melhorar e buscar ir para onde a gente consegue melhor. E já indo para o final, né? O que você pode começar ainda hoje que o seu eu do futuro vai agradecer? O que que eu faço hoje, no dia de hoje, no dia 2 de junho, que o meu eu do dia 2 de junho de 2027 vai me agradecer? É mudar um hábito da minha vida? É passar a beber mais água? É ler um capítulo de um livro por dia? É me exercitar? É conversar com uma pessoa diferente que eu nunca conversei? O que que eu posso fazer? E principalmente, esse fazer vem de você. A gente não pode ficar dependendo única e exclusivamente dos outros. Por quê? Eu volto no que eu disse lá atrás. O comportamento ele é moldável, mas ele só é moldável se você tomar a atitude de mudar o seu comportamento. A hora que você muda o seu comportamento, você consegue aí no seu dia a dia ter uma mentalidade empreendedora, ser uma pessoa de sucesso. Gente, muito obrigado, Léo, Inova, equipe da Unicamp, por essa oportunidade. E colocar o Sebrae sempre à disposição. Aí tem o meu e-mail, caso vocês queiram enviar um e-mail, mandar uma mensagem, fiquem à vontade. Era o que eu tinha para passar para vocês. Novamente, muito obrigado mesmo. Léo? Robson, a gente agradece pela palestra, muito boa, muito obrigado por todos esses pontos que você trouxe. Reforçar para o pessoal, quem tiver alguma dúvida, algum comentário, mandar lá no Questions and Answers para a gente ir conversando, conseguindo trazer aqui para você também, Robson, aproveitar a sua Sim. participação. Eu queria salientar um ponto que eu achei que muito legal que você trouxe, Robson, quando você meio que contrapõe persistência e teimosia, né? Eu queria entender, É, tipo, melhor. De que forma a gente pode identificar se a gente está sendo persistente ou se a gente está sendo teimoso a partir desse ponto de vista? trazendo para um exemplo bem claro, né? E aí para falar assim, estamos usando os outros, vou usar a mim mesmo, né? Quando eu estabeleci que eu ia correr uma meia maratona, eu estava querendo fazer tudo muito rápido. E aí eu estava sentindo muita dor no meu joelho, muita dor. E eu estava ali, não, vamos, não tem problema, não tem problema. Eu estava insistindo em algo que estava me machucando. E aí persistência foi eu pegar e parar. Não, eu não consigo treinar na intensidade que eu estou treinando dessa forma. Então a minha meta é lá, são os 21 quilômetros. O que que eu vou fazer? Aí eu busquei ajuda médica, eu busquei conselho de pessoas que já treinavam há mais tempo e continuei com a minha meta, persisti naquela meta, mas eu não insisti da forma errada. Eu não fui simplesmente fazendo de maneira errada. Então, a insistência é quando você está vendo que aquilo está dando errado e você continua sem mudar o caminho que você quer traçar.
Então, isso é o que eu entendo como a insistência, né? É a persistência burra, porque você simplesmente só está indo, não está analisando que pode chegar no seu objetivo mudando o caminho. Muito legal, Robson. E vendo todos esses exemplos que você trouxe e tudo mais, eu queria entender se é possível a gente tentar, tipo, diariamente, meio que treinar essa mentalidade empreendedora e quais hábitos talvez você recomende para que a gente meio que crie um processo de mudança. Eu falo que o primeiro ponto é você enxergar os comportamentos. Então, o primeiro ponto, anota ali do lado da cadeia, da cabeceira, né, da mesinha de cabeceira, quais são esses comportamentos. E olha assim, o que eu posso mudar no dia de hoje, né? Então, quando a gente fala lá de busca de estabelecimento de metas, será que o que eu tenho de metas, os meus sonhos, eu coloquei no papel? Coloca no papel, né? Quando eu falo de planejamento, né, às vezes a pessoa fala, não, eu planejei tudo certinho, mas será que a pessoa está olhando para esse planejamento? Né? Então, assim, aí eu planejei juntar R$ 1.000 em 12 meses. Para eu juntar R$ 1.000 em 12 meses, quanto que eu tenho por dia, por mês para juntar? E não esperar no 11º mês falar assim, nossa, eu tenho R$ 100, só falta 900, eu não estou monitorando. Então, pequenos hábitos, anotar o que você está fazendo, buscar informação, ou seja, ler algo diferente do seu dia a dia, conversar com pessoas diferentes, né? O ambiente universitário propicia muito isso, né? De você estar ali, conversar com aquela pessoa no café que não é a mesma pessoa, fazer caminhos distintos, que você começa o quê? A ter novos estímulos para você poder ter uma mentalidade mais forte, uma mentalidade empreendedora. Então, alguns hábitos como esse. Primeiro, vamos tomar conhecimento de quais são esses comportamentos e olhar ali para ele, hoje eu vou trabalhar a minha persistência, eu vou entender que eu posso mudar o caminho, hoje eu estou me comprometendo. Então, o que eu posso fazer hoje que é melhor deixar de fazer buscando o meu objetivo final? Então, tudo isso, né? Então, todo esse trabalho. A questão da comunicação, conversar, falar. Muita gente tem dificuldade de falar em público, começa falando para os amigos, começa falando para os familiares. Então, isso tudo ajuda a você a ir se desenvolver nos comportamentos. Maravilha, maravilha, ô Robson. Eu vou aproveitar uma pergunta que o Orlando Carriel mandou aqui no pra gente. Ele fala: Boa tarde, Robson. Eu tenho uma ideia de projeto, porém não sei por onde começar. Além disso, tenho medo de compartilhar e alguém roubar ela. O que eu faço? Antes de tudo, eu já falo para o Orlando procurar a Inova também, que a gente pode apoiar nesse sentido da proteção da propriedade intelectual, que é fundamental também. Mas acho que já vale aqui tentar até trazer para um ambiente mais Unicamp também, assim, né, Robson? Como que dá esse primeiro passo para criar essa mentalidade, né? Você tem uma ideia ali, às vezes está do zero. Como que você desenvolve isso para você ter essa mentalidade dentro de você também? Lógico, você deu vários exemplos de que podem ser utilizados, do dia a dia, de como começar e tudo mais, mas de que forma dar o primeiro passo, esse start inicial? Acho que o primeiro start, Orlando, obrigado pela pergunta, né? Aí, como o Léo mesmo falou, tem a Inova que pode te ajudar, o Sebrae que pode te ajudar, né? Então, e a gente aqui dentro do Sebrae, a gente está aqui para ajudar as pessoas, então pode ficar tranquilo, né? A gente, por vezes, atende a pessoa assim, eu tenho uma ideia muito legal, mas eu não posso contar para você o que é, porque eu tenho medo, né? Que a pessoa roube, que a pessoa pegue isso para ela e desenvolva. Quando a gente tem um projeto, a gente tem que definir muito o que a gente quer, né? E aí a gente pode pegar esses comportamentos e transformar em etapas desse projeto de uma forma mais física, né? Então, assim, qual que é a meta? Quando eu vou começar? Busca de informação. Robson, preciso disso para minha vida. E o meu projeto de empresa ou de ideia, aonde está a informação disso, né? O planejamento, como que ele vai ser em relação a isso, né? Então, aí, essa parte mesmo trazer para o projeto. Olha o projeto como se fosse uma pessoa e como que essa pessoa pode ter o seu comportamento adequado. E aí é importante, a gente tem diversas ferramentas de projeto, vocês, tanto aí na Inova, como a gente aqui no Sebrae, tem o atendimento para projetos inovadores através do Sebrae for Startups, ou não é um negócio tradicional, né, como a gente costuma dizer, não é aquele negócio inovador, é um negócio tradicional. A gente tem toda a questão do plano de negócio para a pessoa colocar o projeto dela ali e tirar do papel. Primeira coisa é tirar do papel. Isso para qualquer empresa. Não adianta a gente ter isso só na nossa mente. A gente tem que pôr no papel, porque aí a gente vai começar
a ver aquilo se materializar. A gente vai começar principalmente a olhar quem pode nos ajudar, e aí, né, como o Orlando está com medo do que a ideia dele, alguma outra pessoa possa pegar, é olhar para as pessoas que estão ao redor, ver quem pode ser essa rede de contato, quem pode ser esse apoio e tocar o projeto, Orlando. Conte com o Sebrae, com certeza aí pode contar com a Inova, que o nosso objetivo é fazer com que as pessoas cresçam, que as empresas cresçam e soluções sejam desenvolvidas aí buscando melhorar o dia a dia da sociedade como um todo. Exatamente, Robson. Acho que para a gente encerrar, eu queria entender de que forma as pessoas podem procurar o Sebrae, de que forma vocês podem auxiliar, se entram em contato, se vão até aí, como é que funciona mais ou menos esse processo, Robson? As pessoas podem entrar em contato pelo 0800 do Sebrae, que é o 0800 570 0800, né? E lá já tem um primeiro atendimento com a nossa central, e aí eles direcionam para você fazer um agendamento aqui no Sebrae Campinas. Pode vir, né, diretamente aqui na unidade do Sebrae Abolição, né, na Sebrae Campinas fica na Abolição 881. E como pode procurar a gente também pelo Instagram, pelo YouTube, tem diversas formas da pessoa procurar, mas venha, né? Não tenha medo, procure o Sebrae. Para quem não é de Campinas, né? O Sebrae tem um programa que é um canal de atendimento que é o Sebrae Aqui, que hoje tem em 97% das cidades do estado de São Paulo, aqui na região de Campinas, a gente está presente em todas as cidades da região metropolitana, que são unidades do Sebrae que estão lá na ponta, estão na cidade. Então procura na internet, Sebrae aqui o nome da cidade, Sebrae o nome da cidade, que com certeza você vai encontrar um endereço do Sebrae mais próximo, você vai encontrar um contato para falar com a gente no WhatsApp, por e-mail. O Sebrae está sempre à disposição para atender quem empreende, quem quer empreender, quem é uma startup, tem uma ideia inovadora. O Sebrae ele trabalha com todos os tipos de negócio: comércio, serviço, indústria, turismo, agro. O que for para falar de negócio, o Sebrae vai estar aqui para ajudá-los. Legal, Robson. Obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua palestra. Foi realmente muito boa. Agradeço demais você estar por aqui. Que E agradeço. fica o convite ao pessoal. Semana que vem a gente tem a nossa última palestra sobre a inteligência artificial na prática. Então participem também, gente. Terça-feira, nesse mesmo horário, a partir do meio-dia e meia. E agradecer demais, Robson, você. Agradecer a Sofia Miranda pelo apoio. E semana que vem estamos aqui. Obrigado, viu, Robson? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.